E aí, turma, bora se embora. Estamos ao vivo aqui para mais uma edição do Minuto Geográfico, uma semana extraordinária para todos nós. Segunda-feira, dia 2 de setembro, ao vivo aqui pelo Instagram. Esse vídeo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Também vou postar logo na sequência o vídeo para o grupo fechado do WhatsApp. Aproveitando, quem não conhece o nosso grupo fechado de análises da geopolítica internacional e também o contexto nacional, o link encontra-se disponível na bio. Você pode fazer assinatura mensal ou de repente fazer uma assinatura anual e acompanhar todo o trabalho que a gente desenvolve para muito além das redes abertas. Mas bora se embora, uma semana maravilhosa para todos nós. Um comentário rápido aqui nesse primeiro momento. Há uma expectativa agora para quinta-feira dessa semana. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai viajar para Mongólia. Vai existir uma celebração pelo aniversário de 85 anos de uma grande batalha envolvendo uma conjuntura dos dois exércitos de ambos os países pela liberdade e afins. Mas acontece que a Mongólia é um país membro do Tribunal Penal Internacional. Pelo Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal responsável permanentemente por julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e existe uma ordem de prisão em desfavor do Vladimir Putin. A tese diz que se Vladimir Putin visitar algum país membro do Tribunal Penal Internacional, signatário, ele teria que ser preso, a ordem teria que ser cumprida. Pouquíssimo provável, nem mesmo o Kremlin, nem mesmo Moscou acredita que a viagem de Putin possa ser cancelada ou que ele seria preso. E eu estou falando sobre isso porque em novembro agora, no Rio de Janeiro, vocês devem saber, vai existir a cúpula do G20, o grupo das maiores economias do mundo. O Rio de Janeiro vai ali se transformar no epicentro da geopolítica durante uma semana ou duas. E existe uma expectativa da chegada de alguns chefes de Estado. E rumores de que a Rússia teria que ter um representante aqui no Brasil, no contexto dessa reunião, e se os russos mandariam Vladimir Putin ou se viria para cá, de repente, algum ministro por conta exatamente dessa ordem. Será que o Brasil iria cumprir uma ordem de prisão contra o presidente da Rússia? A julgar pelos últimos acontecimentos, pelas últimas declarações, eu considero pouquíssimo provável que o Brasil pudesse cumprir, nesse contexto, uma ordem de prisão contra Putin, mas acaba se criando um precedente. Essa visita dele à Mongólia, essa chegada dele à Mongólia, então, seria antes da chegada dele aqui ao Brasil. Por lá, ele não vai ser preso. Talvez os holofotes, nesse contexto, para a visita dele ao Brasil, fossem menores. Apesar de que eu vou dizer para vocês, não acredito que ele viria para cá pessoalmente, mas sim algum ministro, a exemplo do Sergei Lavrov ou qualquer outro ministro que faça parte do seu governo. Só mais um lembrete que eu quero entrar na pauta desse contexto do Supremo, da questão do Twitter. Tá? Muita gente tem perguntado, no final de semana a gente não conseguiu falar sobre essa temática aqui, mas um detalhe importante é que esse Tribunal Penal Internacional ele é muito jovem. Ele data ali dos anos 2000 e ele já é, em tese, desmoralizado. Ele já foi desmoralizado. Por quê? O então ditador, o então presidente do Sudão, que foi derrubado, o Omar al-Bashir, ele tinha uma ordem de prisão dada pelo Tribunal Penal Internacional e ele visitou dois países signatários. Ele visitou a África do Sul, visitou também a Jordânia e ele não foi preso. Significa dizer que essa ordem contra Putin não seria a primeira a ser, de alguma forma, desobedecida, de alguma maneira desobedecida, tá bom? Pessoal, sobre esse contexto aí da retirada do Twitter do ar, e a gente sabe que existe a análise jurídica feita por especialistas e tudo mais. Eu considero legalmente a decisão duvidosa e excessivamente punitiva. Excessivamente punitiva e ao mesmo tempo perigosa. Eu já tinha dito isso aqui anteriormente. O Twitter não é lá a rede mais popular dentro do Brasil.
talvez por isso essa decisão não tenha, de alguma forma, repercutido tanto, de forma tão significativa dentro da sociedade, diferentemente de tirar o WhatsApp da vida do ar. Imaginem, uma semana sem o WhatsApp, eu acredito que a grita, o cenário seria muito maior, seria muito diferente. E ainda mais a história de aplicar, eu estava vendo aqui, multa diária a pessoas físicas e jurídicas de uma maneira ampla e generalizada. Que precedente perigoso e, do meu ponto de vista, isso afronta demais alguns direitos fundamentais básicos consagrados pela nossa Carta, pela nossa Constituição de 1988. Então, tem repercutido. Os jornais que eu acompanho, vocês sabem que diariamente, quase que diariamente, eu acompanho vários jornais pelo mundo. Esse contexto do Twitter repercutiu, fazendo um paralelo à Primavera Árabe. Primavera Árabe, lembram? Nos anos 2010, 11, 12, o Twitter, na época, foi uma das plataformas usadas pela população para protestar contra os então dinossauros da geopolítica do mundo árabe. O Bashar al-Assad da Síria, o Omar al-Bashir do Sudão, o Ben Ali da Tunísia, o Muammar Gaddafi da Líbia, o Hosni Mubarak do Egito, vários dinossauros da geopolítica que foram derrubados. A imprensa tradicional naqueles países, ela era muito cerceada, muito controlada, e as redes sociais foram plataformas usadas para os protestos e afins. Alguns protestos deram certo na derrubada daqueles entes, aquelas lideranças do mundo árabe, no que pese que a situação de alguns países acabou vindo a se degradar, piorar ainda mais. O grande exemplo é o da Líbia, nesse contexto atual, numa situação bem complexa, bem perigosa. Mas eu vejo com desconfiança, sim, e é questionável do ponto de vista legal esse contexto. Algumas pessoas vão dizer, mas é a soberania nacional diante de um adversário bilionário. Tem criado aquele discurso, não é? Criado aquele discurso. Eu ouvi isso do presidente e do vice. É porque ele acha que é bilionário. O Elon Musk, ele tem um histórico muito forte de contrapontos em relação a lideranças em vários países. Já teve arenga, inclusive na Austrália e em outros países. A gente não está para discutir aqui o modelo que ele faz de operações, ou as falas, o engajamento e tudo mais. Não é sobre o Elon Musk, é sobre esse contexto mesmo, das plataformas, dessa medida tomada de uma maneira autocrática e, de alguma forma, pouco discutida num âmbito mais amplo, né? maior. Algumas declarações, o Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara, vou chamar de Câmara Baixa do Congresso, ele disse que nos causa apreensão. O Senado pouco falou sobre a temática. Abre-se um precedente muito perigoso, que algumas pessoas podem estar agora desdenhando ou tirando por menos, como a gente diz, mas num futuro muito próximo a gente pode notar algo maior e mais forte se desenhar. Não acredito por agora que uma decisão como essa vá gerar uma fuga de capitais e afins. Não uma decisão por agora, mas se esse tipo de contexto cresce e se fortalece no âmbito nacional sem um contraponto, sim, o Brasil pode entrar numa lista negativa no que pese commodities, agronegócio, mineração, comércio, serviços, tecnologia e afins. O Brasil não é qualquer economia, mas isso pode trazer um contexto aí de problemática para a gente num presente ou num futuro muito, muito recente. Absurda aquela ideia de querer banir, eu tenho a impressão que ele voltou atrás. Ele estava com a ideia de multar, punir as pessoas que fizessem o download de VPNs para fazer o acesso lá
não só o Twitter, mas até pelo download seria proibido. É algo absurdo, tá? Algo absurdo. Mas é isso. Tranquilo? E, turma, mas isso, essa visita de Putin, tá? A Alemanha, alguém acompanhou as eleições aqui da Alemanha? Alguém acompanhou as eleições aqui da Alemanha? Tá tendo eleição estadual, o AfD, a imprensa alemã diz, é o partido da extrema-direita e tudo mais. Os caras ganharam em locais significativos. A Alemanha, que tem um PIB de quase 5 tri, quase 90 milhões de habitantes, tem o IDH, o sétimo IDH melhor do mundo, um PIB per capita aí de 69 mil dólares, o do Brasil é de 20 mil. A Alemanha está caminhando aí para as eleições parlamentares nacionais e essas eleições estaduais são a prévia. São a prévia. Então, a imprensa alemã tem noticiado, desde o fim do nazismo, a extrema-direita alemã vence em alguns estados pela primeira vez. Veja, e aí fala-se da extrema-esquerda, que o centro tem perdido força. Por que esses partidos estão crescendo? O grande debate hoje migratório. Angela Merkel abriu as fronteiras para 900 mil sírios no intervalo de um ano. Aí agora houve um assassinato e foi um requerente que teve o asilo negado. Aí o debate sobre a migração volta a acontecer e tudo mais. Eu quero falar sobre isso depois com mais profundidade aqui. A tese ela é muito passível. Só um momentinho aqui, tá, gente? Essa tese acaba carecendo de uma problemática. Deixa eu voltar, que estava fazendo um barulhinho aqui. Essa tese acaba vindo aí uma problemática maior. A gente fala sobre isso aí e tudo mais. Na Saxônia e em outros estados também, aqui nós estamos escrevendo a história, aguardem as eleições nacionais, estamos chegando firmes e fortes. Essa tendência, essa tendência de esse discurso, ele tende a se moldar mais. Existe o discurso eleitoral e quando você pega a canetinha na mão, as coisas vão mudando, mas eu quero falar sobre isso, esse contexto alemão, posteriormente. Beleza? Turma, é isso. Eu vou deixar gravado aqui. Quem quiser compartilhar, vale a pena. A gente... vou deixar também no YouTube, porque eu sei que muita gente gosta de assistir pelo YouTube. Mas é isso, tá? Decisões legalmente duvidosas, excessivamente punitivas, abrem um precedente dos mais perigosos. Quem quiser, quem chegou agora, assista o vídeo todo, tá bom? Forte abraço. Não, Elon Musk, ele não é santo, não. Mas aí a questão é outra. Falar sobre a personalidade dele ou sobre o que acontece por agora. São duas coisas distintas. Valeu? Simbora, simbora. Fui!